Dicas para melhorar o desempenho nas atividades físicas no período menstrual. Essa pergunta aqui foi tão interessante que para ficar em uma história seria por pouco tempo. Então resolvi gravar sobre isso e sobre todas as fases do ciclo menstrual. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça e sexta-feira, ao meio-dia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Deixa eu abrir um parênteses aqui para vocês, contando um spoiler aqui. Estou com um projeto aqui com o editor, né editor? Da gente aumentar essa frequência, esse volume de publicações. Estou pensando em deixar vídeos diários aqui para vocês. E se você apoia esse projeto, já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você está assistindo aqui agora, não esquece de fazer a inscrição, que isso ajuda a aumentar esse alcance. E joga aqui nos comentários, eu apoio. Estou fazendo essa proposta aqui para o editor, vamos ver se a gente vai conseguir. E a ideia é conseguir produzir conteúdo, conhecimento para vocês. E é uma via de mão dupla. Eu compartilho o conhecimento com vocês, vocês pela atenção, né? E por todas as interações ajudam a aumentar o alcance do canal. Então vamos nessa, fecha parênteses e vamos conversar sobre exercício físico e ciclo menstrual. Primeiro ponto, vamos destrinchar alguns pontos em relação ao ciclo menstrual. Não vou entrar em detalhes de fisiologia de toda a parte hormonal, vou tentar ser mais direto e objetivo, tá certo? Vamos dividir o ciclo menstrual em 5 fases. Primeira fase, eu até anotei aqui, ó, papelzinho e caneta voltaram, né? Um ponto básico. Os sintomas do ciclo menstrual, eles vão ser variados e vão ser individuais. Então, não vai ter como eu conseguir destrinchar para todas as mulheres todos os sintomas que vocês sentem. Existe sim uma lógica em cada uma das fases, mas cada mulher vai ter a sua percepção do que acontece ali no seu corpo, tá certo? Primeira fase é a fase menstrual, que começa desde o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia que a menstruação acontece. E o que é característico dessa fase? Você tem uma queda em estrogênio e em progesterona. E essa queda desses dois hormônios, eles compactuam com uma queda de serotonina. Essa serotonina, ela tem relação com o hormônio do prazer, né? Então, por isso que você tem uma queda naquela percepção de bem-estar, uma associação com falta de disposição, alteração de sono, alteração de humor. E aí, nesse ponto específico, os volumes, a progressão de treino, ela não vai ser pensando no contexto de performance. Essa prática de exercício, nessa primeira fase aqui, vai ter uma correlação com o exercício, ele melhora a concentração de prostaglandinas, que são umas substâncias que têm um caráter inflamatório. E essa menstruação é uma inflamação, é um pico de inflamação crônica do seu corpo. E essa inflamação vai ter relação com dor. E aí, se você tem uma melhor concentração dessas prostaglandinas, se você não tem um pico tão intenso, você vai ter uma melhor resposta inflamatória. E aí, para esse período de fase menstrual, esse período que você tem essa correlação com percepção de sono, de humor, a dor, você teria um melhor controle. Então, o foco para essa primeira fase não é performance, mas sim uma promoção de saúde, um bem-estar aí para a sua vida. Beleza? Vamos virar aqui a página. Segunda fase, o período pós-menstrual. E aí, essa fase vai depender de quantos dias que você pode ter esse fluxo sanguíneo. Vou pensar em um tempo médio ali de 1 a 5 dias. Então, essa segunda fase vai ocorrer entre 6 a 12 dias. E é nessa fase aqui que a gente pode jogar uma progressão de treino, com mais altas cargas, uma maior intensidade, porque nesse momento aqui, vocês estão passando por um aumento na concentração, tanto do estrogênio quanto da progesterona. E aí esses dois hormônios têm uma correlação com maior concentração de serotonina. E aí vocês vão estar mais bem estáveis, mais bem preparadas para a prática do exercício. Então, aprendizado aqui da fase 2, entre 6 a 12 dias do seu ciclo, joga carga, joga volume, intensidade no seu treino. A terceira fase vai ser a fase ovulatória. É uma fase um pouco mais curta. Vai acontecer ali entre o 13º e o 15º dia do seu ciclo. Aqui vai ter uma característica de uma fadiga um pouco mais precoce. A gente está começando a passar por um processo de aumento de progesterona com relação ao estrogênio, tá certo? E aí nesse ponto aqui,
vocês podem ficar um pouco mais sensíveis em relação a volume, em relação à intensidade, então joga um treino um pouco mais moderado nesse intervalo aqui. A quarta fase vai ser a fase entre 16 e 24 dias, e nesse ponto você tem uma dissociação entre a concentração da progesterona com o estrogênio. E aí essa fase pós-ovulatória, você vai ter uma grande característica que vai diferenciar do seu ciclo. Nesse ponto, você vai ter o grande momento de uso de gordura para sua fonte de energia. Então, nesse ponto aqui do seu ciclo, o grande ponto-chave é você fazer treinos com mais volumes. Você pode maneirar um pouco na sua carga, né, na sua intensidade, mas ter treinos de volumes mais prolongados, você acumular rodagem, porque nesse ponto aqui é onde você vai estar usando a sua fonte de gordura como grande fonte de energia, beleza? Pegou essa dica que isso aqui é interessante. E aí você vem para a fase pré-menstrual, vai voltar para um novo ciclo e aí é onde você tem o grande surgimento da TPM, dessa tensão pré-menstrual. Então, semelhante a aqui, ó, a essa primeira fase que você tem desse período menstrual, que o grande ponto é de você controlar essa resposta inflamatória, aqui é para que nessa fuga, nesse escape, você, no lugar de consumir o chocolate para ter o bom prazer, você faz um treino um pouco mais leve. O exercício, nesses dois momentos aqui, ó, da fase pré-menstrual e na fase menstrual, o objetivo não é tanto a performance, mas sim uma promoção de bem-estar, uma qualidade de vida para que você melhore as suas escolhas alimentares, tá certo? E, como consequência, ter uma melhor qualidade aí do seu ciclo menstrual, tá bom? Eu vou colocar aqui alguns pontos que eu vejo de equívocos. Se você tem um maior volume de treinamento, se você tem uma maior intensidade, se você interrompe o seu ciclo, se você fica em amenorreia, isso não sinaliza uma vantagem, tá certo? Eu venho percebendo que algumas mulheres, principalmente assim, ó, corredoras, triatletas, elas têm uma percepção de que quando você aumenta o seu volume de treino, que isso gera um déficit energético, um déficit de calorias, isso você está desviando energia para um sistema só, que é o sistema osteomuscular, e está deixando de desviar energia para o seu sistema hormonal, que vai sinalizar todo esse período aqui, porque essas fases do ciclo, elas demandam de alterações tanto das concentrações desse estrogênio e de progesterona. Tem outros hormônios envolvidos, mas basicamente esses dois aqui que vão ditar esse caminho. Só que quando você tem um desvio de energia alto, você interrompe esse ciclo e, novamente, isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. Isso aqui está sinalizando que você está entrando em um processo de overtraining, um excesso de treinamento. Então, atenção, mulheres, se vocês não estão inibindo o ciclo menstrual de vocês por questões medicamentosas, unicamente o exercício que foi o fator gatilho, o fator desencadeante, atenção, porque isso não é uma vantagem. E aí, se você chegou até agora nesse vídeo, não esquece de deixar seu like. Tem algum comentário, alguma dúvida, sugestão de novos temas? Joga aqui e não esquece de colocar o eu apoio se você quer que eu aumente essa publicação aqui pelo YouTube. Não esquece de fazer a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos pro próximo.